Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós inseriremos a janela do lavabo e também a janela do banheiro da suíte. Aproveitaremos ainda para estudar a visibilidade de janelas altas em planta baixa. Então, vamos abrir o arquivo de trabalho do edifício residencial e vamos direto aqui para a planta de piso do primeiro pavimento. Vamos lá então, vamos inserir aqui as janelas, mas antes eu quero ver as dimensões. Vamos lá. Então, aqui eu vou medir a largura bruta. Então, olha, tem 1 metro. Como nós vamos utilizar as janelas da Carolina Araújo, já sabemos que ela não considera o batente quando entra com as dimensões. Então, vamos trabalhar com 90 de largura, tá ok? Agora, em relação à altura, eu costumo trabalhar com 60 centímetros de altura bruta. Então, como é a biblioteca da Carolina, nós vamos utilizar a altura de 50 centímetros, tá ok? Então, vamos lá. Você pode vir aqui em arquitetura, janela, ou então digitar as teclas de atalho WN, tá ok? Então, veja que já habilitou aqui do lado a última janela que eu utilizei. Mas, nesse caso, vamos utilizar uma janela do tipo Maxim-A, tá ok? Então, vamos procurar aqui na lista geral, temos aqui de uma folha, olha, de 60 por 60 e também de 2 folhas, você pode escolher com qual trabalhar. Temos ainda aqui com letra minúscula, janela Maxim de 1 painel. Essa daqui você pode desconsiderar que é a janela que veio junto do template. Na próxima videoaula, nós vamos ver como apagar tudo que não estivermos utilizando nesse arquivo, tá ok? Então, você pode escolher, eu quero trabalhar aqui com esta, de 60 por 60 e de 1 painel apenas, tá ok? De uma folha. Vamos lá, então. Vou inserir uma aqui, olha. Vou aproveitar para cá e já vou aproveitar também e colocar uma outra aqui, tudo bem? Mude agora para o estilo visual aqui, realista, e mude também aqui para a qualidade alta. Veja só o que aconteceu. Porque, afinal de contas, que a janela não cortou a parede, como aconteceu na videoaula anterior com estas outras janelas de correr. Por que, afinal? Na verdade, cortou. O que acontece é que aqui no Revit nós temos um item chamado faixa da vista, que coincide com o plano secante horizontal que define a planta baixa e que geralmente corta a edificação em cada pavimento entre 1,20 e 1,50 do piso acabado. Mas, Roberta, como assim plano secante horizontal? Vamos relembrar o conceito de planta baixa. Então, vou aqui para o meu apartamento, que já está um pouco mais adiantado, e vamos colocar aqui, olha, caixa de corte, tá ok? Então, podemos dizer que, nesse caso, o nosso plano secante é aqui a face superior da minha caixa de corte. Então, veja que aqui o nosso 3D, ele está sendo cortado exatamente aqui, olha, um pouquinho abaixo da laje. Vamos agora baixar essa caixa de corte a mais ou menos 1,20 do piso, tá ok? Você já aprendeu a fazer isso lá nas videoaulas sobre o terreno, tá ok? Então, vou baixar aqui, só para entendermos um pouquinho mais. Vou baixar até aqui, mais ou menos. Vamos ver o que acontece. Olha só, exatamente. Veja que agora o meu plano secante horizontal está cortando a construção e corta esta janela aqui da sala, olha, que está, o peitoril dela está abaixo de 1,20, então por isso que ela é cortada, e corta aqui também a janela do dormitório. Mas por que que não está cortando as janelas do lavabo e também aqui do banheiro? Exatamente porque estas duas janelas estão acima de 1,20 de altura. Por isso que não vai cortar, tá ok? Mas se olharmos aqui na planta baixa desse apartamento, veja só, ela está certinha aqui, olha, está mostrando aqui na planta baixa. Por quê? Porque nós acabamos definindo um outro plano da vista aqui, independente, a mais ou menos 2 metros de altura do piso. É assim que nós conseguimos resolver a visibilidade de janelas altas aqui no Revit, porque nós temos a faixa da vista principal a 1,20 do piso e apenas este plano aqui separado, ele fica mais alto. Veja só, quando eu seleciono,
Venho aqui em editar, veja que ele está exatamente, olha, o plano de corte a 2,05. Por que 2,05? Para pegar também o chuveiro, porque o chuveiro, ele está a 2 metros do piso acabado. Então, se eu não tivesse este plano de corte aqui, veja o que aconteceria. Vou apagar, olha só. Então, a janela não apareceria mais e nem o chuveiro. Vamos voltar então aqui para o nosso apartamento de estudo e criaremos uma faixa para definirmos um corte da planta baixa exatamente a 2,05 de altura. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês exatamente onde podemos definir a faixa da vista, considerando o primeiro pavimento inteiro. Então, nós temos aqui, olha, na paleta propriedades, você pode descer mais um pouquinho e aqui em extensões nós temos, olha, faixa da vista. Se você clicar em editar, veja que o plano de corte está exatamente a 1,20 m do nível desse pavimento, lá do nível do primeiro pavimento. Então, podemos mudar aqui, por exemplo, olha, para 1,8. Veja só o que vai acontecer. Vou clicar aqui em aplicar e ok. E mudamos a faixa da vista da planta toda. Então, olha aqui. Agora sim, nossa janela está certinha. Porém, não quero que fique a 1,80 do piso, porque a NBR 6492 de 1994 define a planta baixa como um plano secante entre 1,20 e 1,50 do piso. Vamos seguir, então, a NBR. Então, eu vou mudar aqui a nossa faixa da vista, vou retornar, olha, para 1,20 de altura. Até porque se deixarmos a 1,80, depois poderá dar problema nas escadas, porque senão as escadas acabarão cortadas num ponto indevido, tá ok? Então, vamos lá, aplicar, ok, e vamos criar, então, aqui uma vista somente para as janelas e para o chuveiro também. Lembrando que esse chuveiro aqui é lá do AutoCAD, não inserimos ainda aqui no Revit. Então, você pode vir aqui, olha, na guia vista. No painel criar, nós temos esta ferramenta aqui, olha, vistas de planta. Clica na setinha do lado e é esta ferramenta aqui, olha, região da planta. Então, veja que ali até pelo videozinho, ele já mostra que basta criar um croquis e resolver o problema. Então, clica aqui em região da planta e aqui no painel desenhar agora que foi habilitado, vamos clicar aqui em retângulo. Então, aproveita, olha, já faz um retângulo exatamente aqui, de forma que pegue as duas janelas e também o chuveiro, tá ok? Então, vamos marcar e você pode clicar aqui em concluir ou então já pode definir aqui, olha, faixa da vista, já vem em editar e aqui em plano de corte vamos definir a 2,05, tá ok? Clique em aplicar e ok. E agora podemos fechar. Se você já tivesse fechado, não teria problema nenhum, bastaria selecionar e voltar aqui para editar, tá ok? Então, prontinho, já resolvemos aqui esta questão. E caso você tivesse uma outra janela alta aqui nesta parede, você poderia aumentar aqui esta região da planta ou ainda copiá-la. Por exemplo, vem aqui em arquitetura, olha, vou colocar mais uma janela alta aqui, tá ok? E uma outra aqui, apenas como exemplo, tá ok? Então, para o caso desta, eu poderia selecionar esta região da planta, olha, e aumento até aqui. E veja que o problema foi resolvido. Agora, se eu não quiser aumentar, eu poderia copiar também. Olha, seleciono, venho aqui em copiar, pego qualquer ponto e trago até aqui. E depois eu posso simplesmente, olha, trazer para cá, tá ok? Olha, prontinho. Vamos então, olha, vou retornar, vou desfazer, tá ok? Essas últimas ações, porque agora, na verdade, nós temos que aumentar estas duas janelas. Então, como são iguais, vou selecionar qualquer uma. Mas por que que nós vamos aumentar? Porque ela está menor do que desejamos. Por exemplo, se eu entrar aqui, olha, neste corte, veja que ela está com 60 por 60, já acabada, e nós queremos com 1 por 60. Então, vamos trabalhar com 90 por 50 e ainda teremos que alinhar aqui pela face superior com as demais janelas, tá ok? Então, vamos voltar aqui, vou pegar qualquer uma destas janelas. Então, vamos lá, editar tipo.
Nesse caso, eu também não vou duplicar, porque não usarei essa janela de 60 por 60. Então, nós podemos aqui renomear direto, lembrando que nós estamos trabalhando em metros, então vamos colocar aqui 90 por 0,50 e M aqui no final, para padronizarmos com os demais tipos das outras famílias. Então, aqui, ok. Primeiro passo aqui, fechamento da parede, nós também estamos colocando acabamento em ambos os lados. Então, se clicarmos aqui em aplicar, veja que já inseriu aqui o acabamento em cada lado da janela, tá ok? Vamos aqui também agora em altura, como eu falei para vocês, a altura ficará de 50, tá ok? Para que aqui ela fique com a altura bruta de 60. Por que está com 57? Que ainda não mudamos o batente, então vamos mudar aqui o batente para 0,05, agora sim. Então, como jogou 5 para cima e 5 para baixo, então nós temos uma altura agora de 60, a mesma coisa aqui na largura. Vamos colocar 0,90 e a largura bruta ficará como desejamos, exatamente com 1 metro. Podemos clicar agora em aplicar e ok, e veja só. Agora sim temos as janelas certinhas. Porém, veja que não está centralizado. Então, vamos selecionar e nós temos aqui, veja lá, olha, 21 e 9. Então, podemos clicar e deixarmos 15 de cada lado, tá ok? 0,15, clico aqui fora e prontinho. A janela agora já está centralizada no lavabo. Importante também, as setas devem ser voltadas para fora, tá ok? Porque é o padrão aqui desta família, então a parte externa sempre indicadas pelas setas. E aqui vamos fazer a mesma coisa, vou selecionar e nós temos aqui 23 de um lado e 17 do outro, então vamos deixar com 20 de cada lado. Então posso selecionar qualquer lado, olha, e 0,20 e clico aqui para fora. Prontinho também. Janela centralizada no ambiente, tá ok? Vamos ver como ficou aqui no 3D do apartamento? Vamos lá. Olha só, que bacana, certinho já. Lembrando, nós não queremos essas indicações aqui de abertura, que no caso aqui está com esta linha. E podemos, inclusive, já mudar também para linhas tracejadas, porque veja que estão com linhas cheias. Olhando aqui, olha, na fachada dos fundos, a mesma coisa, queremos que fique com linhas tracejadas, indicando aqui o sentido da abertura. Então, você já sabe, vem aqui em gerenciar, aqui em estilos de objeto. Então, vamos mudar aqui, vamos achar exatamente, olha, nas janelas, e nós já sabemos que estas famílias da Carolina estão sendo trabalhadas com aqui, olha, com este tipo de linha, tá ok? Elevation aqui, swing, lembrando que meu inglês é ruim, mas deu para entender. Então, selecione aqui o tipo de linha, olha, vamos marcar, coloque TR já para aparecer aqui tracejada, tá ok? Clicando agora em aplicar, veja só o que acontece. Aplicar, já está tracejada. E ok, certinho aqui na nossa fachada. Vamos voltar aqui para o 3D, porque aqui no 3D nós não queremos que apareçam essas indicações, tá ok? Então, como fazemos? Aqui no caso, podemos digitar as teclas VG para chamarmos aqui a nossa sobreposição de visibilidade. Vamos procurar agora pelas janelas, tá ok? Olha, vamos habilitar aqui no sinalzinho de mais e podemos procurar pelas linhas que nós acabamos de mudar também para tracejado. Então, são estas linhas aqui, olha. Basta clicar aqui, aplicar e ok. E apenas nesta vista aqui do 3D, não teremos mais a indicação da abertura das janelas. Então, está ok? Vamos voltar agora aqui para a fachada dos fundos e veja que permanecem. Por quê? Porque a questão da visibilidade nós mudamos em cada vista. O que alterarmos aqui na fachada dos fundos só vale para a fachada dos fundos. Não alterará nem no 3D e nem nas demais fachadas e nem nos cortes, tá ok? Agora, podemos perceber também, olha, que já está alinhado aqui pela face superior, já está certinha. Por quê? Porque esta família aqui, quando eu clico, ela já está definida aqui em cima, olha, a altura da extremidade a 2,10. Então, considera 2,10 exatamente nesse ponto aqui, olha, onde nós temos aqui do batente para baixo. Então, aqui na parte de cima, nós temos 2,15, como já vimos nos cortes,
e aqui a 2 e 10, porque é um caso específico desta família, tá ok? Então, pessoal, na próxima videoaula eu vou ensinar para vocês como que podemos aqui, olha, apagar do arquivo todas as janelas que não estivermos utilizando, tá ok? É algo semelhante ao comando purge lá do AutoCAD, que limpa o arquivo todo de uma só vez. Então, salve seu arquivo e vamos para a próxima videoaula. Um abraço a todos e até mais!